E agora vamos iniciar, então, o debate, convidando ao palco o nosso querido Marcelo Souza, Geração Renovável. E eu acho que a gente também já pode chamar, Marcelão, os palestrantes, né? O Felipe, o João, o Wellington e o Eduardo. Bom, primeiro, parabenizar pelas apresentações, dei uma visão um pouco da questão dos módulos para o pessoal do mercado. Isso é um fórum de GD. Né? Agora, no início de março, nós comemoramos 14 gigawatts de solar no Brasil. Desses 14 gigawatts, cerca de 9,3 gigawatts oficialmente conectados de geração distribuída. É muita coisa. Então, é um mercado que ele é, literalmente, você tem 9,3 e 4,7 de GC, então o GD hoje no Brasil está o dobro do mercado de GC. Eu tenho pouca coisa para falar aqui, não sei como é que está de tempo, mas são apenas 3 temas, 4 subgrupos cada tema, 3 tópicos e algumas perguntas por tópico. Então, não vamos perder muito tempo, não. Vamos começar a falar. Esse ano você não está brincando, né? Primeiro é o seguinte. Tem coisa aqui que é técnica e tem coisa que é regulatória e tem coisa que é comercial. Primeiro tema, guerra. Não tem como a gente falar sobre solar no Brasil sem falar sobre a história da guerra. Tá? Ou seja, o que tem de impacto aqui. Um dos impactos é a questão de impacto logístico. Eu vi numa apresentação que falava sobre o que os fabricantes estão fazendo nessa questão de logística. Porque há uma previsão, com a disparada do petróleo, há uma previsão de aumento de novo do custo do frete. Já não bastasse todo o bafafá que aconteceu por causa da Covid, a gente pode estar à beira de um novo aumento de custo de frete, tá? Dentre outras coisas, pelo aumento do custo do petróleo. Tá? Isso impacta diretamente, é o que abastece o navio, né? Ou seja, como que ele vai fazer o transporte. Está se falando hoje, no topo da Covid, o frete chegou a bater $15 mil. Hoje o frete está em torno de $10 mil. Está se falando que esse número ele pode duplicar para cá, triplicar para a Europa. Triplicar para a Europa, porque o impacto está todo lá. O que vai impactar na Europa, em tese, não é problema nosso. Então, vamos nos atrelar ao que é o nosso problema aqui do solar do Brasil. Então, a gente pode ver o frete passar de $10 mil para $20 mil. É um impacto muito grande. Num primeiro momento, o fabricante não tem nada o que fazer com isso, salvo soluções em que vai tentar colocar o máximo de potência possível. Eu fiz algumas contas enquanto vocês estavam ali apresentando. Nós estamos falando que você pode ter um impacto aí de chegar a R$250 mil em um projeto de GD de 3 megas, já dentro do novo contexto da nova lei, do marco legal. Então, você pode ter um impacto de R$250 mil só por causa do frete e mais nada. Como é que os fabricantes eles estão posicionados em relação a isso? Ou seja, eles têm algum tipo de estratégia, estão começando a pensar, não, vamos trazer, em vez de fora, vamos trazer para si, porque nós temos uma capacidade de negociar melhor, a gente vai tentar compensar isso um pouco no preço do produto para aliviar um pouco do frete, ou seja, como é que os fabricantes pensam em relação a isso? Bom, já que eu estou com o microfone, é um bom ponto, tá? E, na verdade, esse é um ponto que, como você colocou, já está desde o ano passado. Tá? O preço do frete para o módulo fotovoltaico ele é muito expressivo dentro do preço, né, e impacta diretamente. A guerra, ela é... Como eu comecei minha fala aqui, né, é muito difícil fazer qualquer previsão. A gente vê o frete caindo no começo desse ano, e, na verdade, nessa janela de março, ele saiu de 10 para 8, tá? $1.000. E muitas pessoas, eu como Ginco, estou falando, o preço vai subir, vai subir, vai subir. Todo mundo, mas está caindo. Está caindo porque agora está com problema. Está sobrando espaço, o mercado deu uma desacelerada. Só que, se você conversar com qualquer Cosco, Hamburg Sul, de CMA, todo mundo fala, vai subir. Tá? E não tem evidência nenhuma para mostrar isso diferente. Só que isso é uma briga, né? O distribuidor, o cara do projeto, ele está vendo aqui $8 mil e não entende que pode chegar a 15, $21 mil. A PVTech soltou uma reportagem esse final de semana falando de $30 mil. Tá? Então, é difícil fazer previsão, só que dentro da Ginco a gente trabalha com programação. Então, eu já tenho o forecast desenhado de todos os nossos distribuidores, os principais projetos, e a gente já negocia o frete com as empresas. Então, a gente tem uma
opção para oferecer para o distribuidor. É critério dele escolher isso ou não, mas a gente consegue garantir um frete um pouco mais interessante, ou, no mínimo, um preço estável ao longo do ano. E o que foi o maior gargalo do ano passado é espaço, né? Então, a gente tem espaço garantido. Tá? Isso tem uma limitação, os contratos eles não são de 100% do volume, obviamente, então, conforme o mercado variar, talvez a gente tenha que trabalhar com um preço diferente, trabalhar no spot, mas é uma forma como a gente está tentando reduzir o impacto. Obviamente, se o preço for para 30 mil, 20 mil, a gente não sabe, porque apesar de trabalhar com empresas chinesas, eu sou brasileiro, e às vezes a gente vê um desafio de negociar com o chinês vendo um preço de 20 mil, enquanto o contrato de... não posso falar o valor, mas é inferior a isso, né? Então, é uma forma que a gente está tentando trabalhar, e a logística vai continuar sendo um desafio para esse ano, né? A gente, só complementando aqui, fechando, a gente já vê congestionamento de porto, por conta de containers que não conseguem sair da Rússia ou de alguma região da Europa. Tem vários portos já bloqueados na Europa. E a gente, nesse segundo momento, a gente está vendo uma redistribuição de rotas. Então, navios que estavam sendo direcionados para a Europa ou para a Rússia estão sendo redistribuídos para outras regiões. Como que isso vai impactar Latam, né, que é os navios que atendem a nossa região, ainda não está claro. Dependendo de como for, se tiver uma redistribuição positiva para a nossa região, pode ser até que caia, mas a gente ainda não tem indício nenhum. Tá? O esperado, só complementando isso aí, o esperado, na verdade, é que, em termos de espaço, pode ser que melhore, exatamente por causa dessa redistribuição. Mas isso não deve trazer impacto na redução de preço, porque você tem um aumento do petróleo, que aumenta o custo do frete na base, que é o combustível do navio. Grato. Marcelo, essa pergunta deve estar sendo feita em todos os fóruns de todos os setores do Brasil e do mundo, né? Porque haja visto que o setor automotivo, automobilístico está passando também pela falta de chips, a falta de importação e logística de veículos, né? E da mesma forma que a gente passa fazendo uma mistura aqui de temas, mas fazendo, por exemplo, o tema do ex-tarifário, que todo mundo sofreu, não foi só modos, pneu, e impressora, cartucho, todos os setores estão passando pela mesma situação. Mas com relação a frete, guerra e o que está acontecendo, a gente está numa iminência de mudança. E, ultimamente, o que tem acontecido é que mudanças vêm para facilitar e estruturar o setor, de alguma forma, ou outros setores. No caso da Trina, como o Eduardo bem comentou, da Ginco, o que a gente tem feito é fechar acordos com navieiras, com armadores, né? Então, a gente tem acordos já de volume para esse ano Brasil, especificamente 2 gigas, bem definidos, com armadores. Obviamente, contratos que vão ser renegociados de alguma forma, porque a gente está na iminência de força maior se algo a mais acontecer. Mas, dentro da estabilização e transparência que eu comentei na minha palestra, que a gente vem fazendo no nosso lado aqui, que é o pouco que a gente pode fazer, organizar o futuro, né, de alguma forma. Marcelo, só complementando aqui, né, o pessoal já fez alguns comentários interessantes, né? Eu acredito que dentro dos grandes fabricantes a estratégia vai ser exatamente essa, buscar por contratos direto com as empresas que são donas dos navios para tentar, de alguma forma, com um volume grande, fazer uma negociação favorável, tentar minimizar a todos os custos a questão de repasse, né, para o nosso cliente. É uma opção que a JA também tem. Entretanto, a gente sabe que ninguém, se o custo explodir de alguma forma, duplicar, triplicar talvez, ninguém vai trabalhar de graça. Então, com certeza, se tiver uma variação nesse nível, vai haver impacto, né? O nosso papel aqui como grande fabricante é tentar juntar os volumes globais aí que a gente tem e tentar fazer a melhor negociação possível para ofertar de forma, vamos dizer assim, menos pior caso aconteça um cenário desse. Perfeito. Bom, eu vou juntar 2 termos aqui, impacto, ficando ainda no tema de guerra, mas juntando com o segundo. Impacto mercadológico da guerra
E aí eu vou colocar no mesmo bolo o impacto mercadológico para 2022 no marco legal da geração distribuída, que acabou de ser aprovado. Então, de certa forma, os dois se misturam um pouco. Quando eu falo de guerra, há uma expectativa de, no curtíssimo prazo, quando eu falo curtíssimo prazo, talvez uma janela de poucos meses, você ter uma redução de demanda na Europa, porque eles estão mais preocupados com outras coisas do que com instalar solar. Você tem preocupações diversas acontecendo lá. E a Europa, de 2018 para cá, ela vem recuperando o mercado, ela vem voltando, claro, não vai chegar a nível de China, mas ela vem voltando aos tempos áureos que aconteceram antes do colapso do mercado europeu em 2012. Ao ter uma redução de demanda num primeiro momento, os fabricantes eles têm uma previsão, esse ano, de uma capacidade de fabricação gigante. Tá? Isso vai ter que ser redistribuído. Nós já temos várias situações de oscilações. O principal impacto aqui no Brasil foi 2018, em que teve um momento que sobrou produto, o preço foi lá embaixo, e depois faltou produto, o preço foi lá em cima. Ou seja, redistribui conforme a necessidade do mercado. Então, eu vou ter uma redução de demanda momentânea, temporária, de curtíssimo prazo no mercado importante e uma capacidade de produção elevada. Eu tenho que direcionar isso para algum lugar. Isso vai ter ou não vai ter impacto em preço? Então, isso é o curtíssimo prazo. Na hora que eu faço um pouco mais à frente, talvez nem muito à frente, 6 meses, e eu boto no bolo aí o mercado da GD, eu vou ter um aumento de demanda. Porque todo mundo está se falando o seguinte, a gente precisa acelerar a transição energética. E o mercado europeu é um dos principais que está indo nessa direção de acelerar a transição energética. E aí, quando eu trago o Brasil para o bolo, 2022 é o ano em que você ainda aproveita as regras antigas. Então, eu vou ter uma explosão de demanda no Brasil e com uma expectativa de uma eventual explosão de demanda a partir de algum momento em 2022, por causa da aceleração da transição energética. Então, curto prazo, eu posso ter sobra de produto, eu acho que é um pouco exagerado falar, mas talvez o seguinte, uma leve redução de demanda que os fabricantes vão ter que redirecionar para outro lugar. Muda estratégia comercial, não muda estratégia comercial. Depois, no segundo semestre de 2022, é o contrário, inverto. Eu vou ter explosão de demanda no Brasil, posso vir a ter uma explosão de demanda no restante do mundo. E aí, nessa parte de explosão de demanda no restante do mundo, historicamente a gente já viu o seguinte, agora talvez o mercado brasileiro ele seja mais importante, mas o que aconteceu não muito tempo atrás a gente aqui fica na mão, porque os outros mercados são mais importantes e maiores do que nós. Então, tendo uma explosão de demanda mundial, no momento em que é importante para o Brasil, pode estar se direcionando o produto para o mercado americano, pode estar se direcionando o produto do mercado europeu para outros países do mundo, para outros países e outras regiões do mundo. Como é que vocês enxergam esse impacto, ou se já está sendo discutido, de repente está nem sendo discutido ainda, internamente dentro do fabricante, como é que vai ser esse cenário e esse ajuste, e a importância que cada fabricante que vocês trabalham está dando para o mercado brasileiro em função da nossa necessidade de curto prazo, que é 2022, que é o marco legal. Marcelo, se me permite botar um tempero nessa sua sopa aí, tem as eleições esse ano também. Então, o que a gente vem estudando internamente na Trina, a gente tem a oportunidade de ter o Daniel Pansarella na Trina, que é o Head Brasil de vendas da Trina, mas também é vice-presidente da AB Solar, uma pessoa que vem liderando algumas conversas com o setor e stakeholders necessários. E o que a gente vê internamente primeiro, Brasil é prioridade para a Trina, Brasil é prioridade para o setor solar e o Brasil é prioridade para os nossos próprios clientes brasileiros, os habitantes desse país que têm a necessidade iminente de um aumento de custo de energia diário, com bandeira vermelha, falta de chuva e tudo mais. Então, de um lado, a gente tem aumento de preço, provável, de frete, situação de guerra e tudo mais. Do outro lado, a gente tem uma compensação vamos dizer assim, da taxa de recuperação dos projetos, que é aumento de preço do custo de energia solar, do custo de energia da rede, sistema cativo. Então, de uma forma ou de outra, a gente tem um lado positivo que o governo vem ajudando a gente do outro lado a melhorar a condição dos projetos, de terem melhor taxa de rentabilidade também, independente de tudo isso que está acontecendo, né? Adicionar um mapeamento aí, o boletim Fox do Banco Central, que reúne as informações de todas as instituições financeiras, prevê para o final do ano dólar a 5,70. Então, não fiquem muito felizes com o dólar a 5 do jeito que está. Então, ele vai subir aí em algum momento até o final do ano. Marcelo, vamos lá. Vou tentar
dividir alguns temas, né? A guerra que está tendo, ela é política, mas ela tem um peso muito forte na dependência energética da China, da Rússia. Então, invariavelmente, tanto a Europa quanto os Estados Unidos vão ter que investir em novas fontes energéticas. E aí a gente entra em nuclear e solar. Tá? A Ginco, 15 dias atrás, fez uma reunião com a União Europeia para poder traçar um plano de desenvolvimento energético para a região. Tá? Então, a gente não pode excluir isso da conta. Então, vai ter um boom de demanda, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, por questões, por inovações. Tá? Os Estados Unidos é um pouco mais complexo, porque ele tem algumas sanções para módulos chineses. Eu acredito que essa tensão toda vai acabar trazendo o governo americano para flexibilizar essas condições e outras alternativas. Então, esse tem um ponto. Como a maior parte das guerras que acontecem, elas fazem o preço das commodities inflacionar. Então, a gente já viu o petróleo, a gente viu o níquel, viu o alumínio, todos subindo. Isso impacta no preço do módulo. O silício, ele subiu menos. Desde o começo do ano ele vem subindo, mas a gente tem outros componentes. O alumínio, pouco tempo atrás, foi um vilão, né, no preço. Então, a gente tem uma pressão inflacionária no preço dos módulos também. Tá? A guerra ela é global, ela influencia o câmbio. Tá? O câmbio chinês, né, ele está sendo impactado e também pressionando o preço dos módulos para cima. Aqui a gente tem a contrapartida do dólar, que está se valorizando, está performando melhor que quase todas as moedas, né, do mundo nesse começo de ano. Então, essa balança vai ser bem difícil de equalizar, mas a principal mensagem é assim, quanto mais tempo a guerra permanecer, maior a chance de ter uma inflação nos preços, e aí a gente entra tanto os componentes quanto a matéria-prima do silício. Tá? Mais um ponto, né? A China ela anunciou a manutenção do plano de expansão, tá, de entre 60 e 70 gigas para esse ano. Então, historicamente, no segundo semestre acontece uma pressão de a maior demanda. Tá? E trazendo aqui para o mercado local, para fechar esse ponto aqui também, a gente está bem otimista. Eu acho que esse começo de ano foi turbulento, foi um pouco desafiador. Muitas pessoas estavam presas em casa 2 anos, 1 ano e meio, tiveram umas férias um pouco mais longas, aí todo mundo pegou Covid, não conseguindo instalar, acho que o mercado deu uma acalmada. Todo mundo revisou um pouco as expectativas para esse ano, trouxe um pouquinho para a realidade, mas todo mundo está bem otimista e alguns projetos começaram a sair do papel. Como o preço do frete baixou um pouco com relação a novembro e dezembro, o preço do módulo estabilizou e o câmbio caiu muito, muitos projetos que estavam ali para sair do papel começaram a acontecer. Deixa eu aproveitar o gancho aqui do Eduardo. A Sonova não é tão grande quanto meus amigos aqui, mas a gente é bom de briga, né, Marcelo? E eu tenho que colocar uma outra visão aqui, que nós não somos uma fábrica tão verticalizada, assim como os demais, mas a gente sabe que os grandes Tier 1 não abastecem o mercado inteiro. Então, essa questão da oscilação de preços é algo que a gente está vendo no dia a dia. E a gente estava trabalhando um forecast para o Q2 que a gente teria um watt pico mais barato, e agora esse assunto guerra começou a vir à tona de uma forma muito forte dentro da Sonova, porque a gente depende de insumos de outras empresas. E a informação que eu tive recente hoje é que até o preço da célula caindo, mas os demais insumos, como EVA, backsheet, o próprio vidro, já estão começando a ter uma oscilação de preços para cima com efeitos da guerra. Então, eu acredito que o frete venha a impactar. Para essas fábricas, vamos dizer, de médio porte, a gente não tem negociações tão robustas quanto os grandes tiers 1 de mercado. Então, pode ser que isso venha a impactar no preço futuro, sim, para o Q2. E também essa oscilação de preços aí das demais commodities, que também, de alguma forma, indiretamente são impactadas pela guerra, pode ser que leve o preço um pouco para cima também em relação ao Q2. Só para fechar aqui, né, o pessoal comentou
vários assuntos interessantes. Algum dos colegas aí comentou, né, do preço do silício e tudo mais. Não muito tempo atrás, a gente recebeu a notícia de que tinha batido um patamar histórico o preço do silício cristalino, né? Então, mesmo assim, a gente viu que o preço dos módulos está estabilizado. Nesse momento, devido ao cenário de guerra, né, mercado europeu talvez aí um pouco mais retraído com outras preocupações, né? Mas olhando por esse ponto de vista, mercado americano, sanções aí para importação da China, existem fábricas dedicadas aí para fornecer para esse mercado. Eu acho que todos possuem forecasts aí de venda para cada país dedicado, né? Mas com certeza, né, esse anseio do mercado europeu e do mercado americano, que são mercados, todos sabem, bons pagadores. O Brasil é um dos piores preços de revenda aí dos fabricantes, globalmente falando, né? Se não me engano, é o segundo pior preço global, né, em termos de venda da fábrica para o país, né? Faz com que, se a demanda do país que paga muito caro suba, né, automaticamente isso é oferta e demanda, né? Então você tem é a lei de mercado. Se o lugar que está pagando mais está pedindo mais, eventualmente pode acontecer alguma coisa desse tipo. Porém, nós entendemos que são vários mercados diferentes e que nós temos uma programação dedicada para o Brasil já desde o começo do ano. Então, a gente, mesmo nesse período tenebroso de final de ano, que faltou insumos, a gente conseguiu se programar, entregamos painéis e tudo mais, mas são N fatores aí que, vamos dizer assim, não estão no nosso controle, são commodities que compõem o módulo fotovoltaico, então a gente está sujeito a todos esses fatores externos, né? E a tendência, assim, peço para o pessoal que está aqui, não especulem, a tendência não é de queda a curto prazo, assim, é muito complicado, as matérias-primas estão com oscilações muito fortes, não dá para saber, né? Então, esse é o comentário que eu queria adicionar aqui ao final. Bom, fazendo um resumo, né, porque isso aqui é total bola de cristal, né? Mas fazendo um resumo do que vocês falaram, a gente tem um risco de aumento do custo do módulo em dólar, por causa do aumento de matéria-prima. A gente tem um risco de aumento do custo nacionalizado do produto em reais por causa do frete. Não necessariamente a gente vai ter um risco de desabastecimento, talvez pelo contrário, isso aí está relativamente equacionado, né? E nós temos um risco, baseado no Boletim Focus, de aumento do câmbio. Então, hoje ele está baixo, então o cenário de curto prazo é um câmbio favorável, está desengavetando alguns projetos, mas quando a gente olha, olha 6 meses para frente, a gente pode vir a ter um dólar por watt mais alto, a gente pode ter um frete em dólar por watt mais alto e a gente pode ter um câmbio mais alto, no momento em que o mercado brasileiro está precisando. É isso? Está resumido certo? Então tá bom. Vamos tinha mais uns 50 temas aqui, mas devido ao tempo, vamos só... um técnico. A parte do rumo tecnológico, tá? Falou-se muito a questão... eu olho muito essa questão vocês falam todos, a célula tipo N está indo nessa direção. Esse é um movimento que é claro, tá, de todos os fabricantes. Mas a questão da célula, que é o projeto da célula, o projeto do módulo, que é 182 milímetros e 210 milímetros. E para quem não sabe, mas para que importa isso? Dentre outras coisas, o que determina não só a questão da potência, mas também o tamanho físico e o peso do módulo, né? Isso pode fazer uma separação entre mercado de GD e mercado de GC. Mercado de GC e numa célula maior, que o módulo é maior fisicamente, é mais pesado, não tem tanto problema, que é um projeto de solo. Projetos de GD também de 1 a 3 MB agora, que é um projeto de solo também na mesma linha. Na hora que eu vou para rooftop, telhado, o raciocínio, o buraco é um pouco mais embaixo. Essa vai ser uma coexistência, ou seja, 182 e 210, ou é uma transição? Ou seja, qual que é a posição dos fabricantes em relação a isso? Não vamos ter, entendemos que é linha de produto, vai ter módulos na faixa de 182 milímetros que vai até, com a evolução da tecnologia das células, vai até X de watts. Passou dali, nós vamos ter o 210 milímetros, que vai até Y de watts, que é mais recomendado a projeto de solo, seja GD ou seja GC. Vou pedir para começar, então. Essa pergunta é bastante interessante, Marcelo, porque a gente tem ali no Super League do Solar
grandes fabricantes aí que, se a gente somar as capacidades produtivas, atinge aí, sei lá, 60% do mercado global, e com essas duas linhas de pensamento, né? Dentre os fabricantes de módulos com célula M10, né, resolveu-se padronizar, então hoje você vai enxergar JA, Jinko e Londi trabalhando a partir agora do Q2 aí, num acordo entre eles, num módulo de tamanho padronizado para se ter uma otimização na cadeia produtiva, né? Então, a diferença era muito pequena antes, 2 milímetros para um, 2 milímetros para outro, então isso impactava muito na questão de fornecimento de materiais, disponibilidade, para o próprio fornecedor do material, assim, você fazer um setup de linha diferente por causa de alguns milímetros. Então, os grandes fabricantes de M10 resolveram padronizar isso para otimizar a cadeia, né? Por outro lado, a gente também falou de N-Type, né? E esse N10, nós estamos falando de módulos até que faixa de potência? Até 600 watts. Até 600 watts, porém, com a entrada dos N-Type, eles já vão começar a invadir as faixas dos 610, 615. Provavelmente ali mais para frente, com o desenvolver da tecnologia, talvez chegue a uns 620, né? Tudo depende, né? Então, assim, começa a se aproximar um pouco da potência do módulo maior. Né? Então, a gente cai ali na análise de grandes projetos, né? Que aí vai ser projeto a projeto, aplicação a aplicação, montagem a montagem, vai ser o comparativo de custo de estrutura, né? Quanto espaço você tem, vai ser um tracker na modalidade 1P, 2P, né? Então, começa a chegar muito perto uma tecnologia da outra, né? Então, assim, na busca de tentar, vamos dizer assim, dar mais alicerce ao M10, os fabricantes de M10 resolveram padronizar o tipo de módulo fotovoltaico aí. Tá? Posso falar aqui? A decisão, né, a Jinko, quando começou a ter a evolução da célula, tinha que decidir entre 182 e 210. Então, a decisão considerou alguns pontos, né, alguns fatores. Primeiro, produção dentro de casa, né? Como que está a minha linha de produção? O que eu vou ter que fazer de inovação e mudar de equipamento para trabalhar? A 182 milímetros era uma transição mais fácil e menos custosa. Então, ela teria um ganho de eficiência produtiva. Tá? Segundo fator, como que é o transporte desses módulos, porque o frete ele é bem pesado para os módulos, né? Então, fazendo os estudos, a Jinko entendeu que o 182 seria mais vantajoso. Hoje, no módulo de 460, a gente coloca mais de 400 watts num container. É um dos mais eficientes em transporte. Depois, a gente considerou outros fatores, a resistência mecânica do módulo, como que ele se comportaria no manuseio, etc., e a Jinko entendeu que seria mais resistente, mais vantajoso. E aí, também, os fornecedores de célula, né? Quais são as opções? O que eu não consegui produzir em casa, onde que eu vou achar no mercado? E existiam mais players produzindo 182 do que o 210. Isso não significa que uma célula é melhor ou pior, eu não vou entrar nesse mérito, mas só respondendo o porquê da decisão. E aí, se a gente for olhar, né, qual que é o futuro, eu entendo que possa ter uma transição em um período de tempo para aumentar a quantidade de 210. Hoje, são poucos players, né, que nem foi comentado, né, tem a Longi, a Jinko e a JA, e do outro lado tem a Ryzen e a Trina. Então, existe um movimento, é possível que mais para frente tenham mais players e talvez até a gente também comece a produzir o 210, mas no momento, considerando o que a gente tem de tecnologia, etc., esse fator. E um último aqui que eu queria considerar, o 182 é uma tecnologia um pouco mais madura, então ela já tem mais tempo no mercado e já tem mais dados que dão mais deixam a gente mais confortável em usar. Em questão de potência, acho que quanto mais célula, maior potência. E 610 pode ser que venha, mas hoje, alguns estudos que a gente faz, alguns módulos de 550 trazem um LCOE melhor
do que um módulo de 610, dependendo da configuração do projeto. Ou seja, existe um grupo que está, pelo menos no curto prazo, 1 ano, 2 anos, na direção de 182 e um outro também focando bastante a questão dos 210, né? Já denunciando a idade, né? VHS e Betamax, tem gente aqui que nem vai saber isso, né? Mas, enfim, um deles vai vingar em algum momento, pelo menos no curto prazo, e depois pode haver uma migração ou não. Bom, nosso tempo, vocês têm alguma coisa a adicionar em relação ao que eles falaram, porque nosso tempo encerrou. Quer falar alguma coisa, João? Por favor. Uma palavra rápida aqui, Marcelo. Do nosso lado aqui, a Trina, a gente vivenciou esse mesmo momento que o Eduardo e foi comentado, né, a respeito dos 182 milímetros, né? Então, o que aconteceu naquele momento, de 2020 para 2021, foi uma transição de escolha, e a Trina decidiu ser um outstand, uma empresa que logo após também a própria Rising decidiu acompanhar, por definição de risco de mercado. Exatamente isso, porque, vamos dizer assim, hoje, dentro da minha palestra, eu falei que os 10 principais empresas vendedoras no setor respondem por 81% do volume. Então, assim, o principal volume hoje de mercado está na célula de 182 e a Trina decidiu ir para 210 por redução de risco. E também tem os coeficientes técnicos, tal, que não cabe hoje, mas é mais por definição de opção própria mesmo, assim. Mensagem da parte para o público, mensagem da parte de modos. Então, de potência, nós estamos falando que o cenário aí, 2022 com certeza e provavelmente 2023 também, nós estamos falando que o grosso do mercado vai na direção de módulos em torno de 600 watts. Vamos considerar entre 550 e 610, 615 watts. Ou seja, é o cenário que se apresenta para se trabalhar em projetos, rooftop e qualquer coisa de solar. Né? E por incrível que pareça, ainda tem gente trabalhando com 340. Pois é. E a parte de, na verdade, módulos na faixa de 650 plus, 650 a 700, nós temos gente trabalhando nesse mercado, mas aí é muito mais para a geração centralizada. Bom, perfeito. Agradeço a todos vocês, nosso tempo já encerrou aqui. Muito obrigado a todos.